sair de Sansara. Né? Sim. Mas ela falou com tanta frustração, sabe? Sim. Rejeição, né? E eu não percebo assim, né? Eu fiquei na minha. Eu não percebo assim. Eu acho que não é por aí. Eu penso dessa forma. Então eu lido lá fora de uma forma muito assim. Tento fazer o meu melhor, né? Sim. E não fico naquela angústia. Eu quero moksha, né? Quero nunca mais reencarnar. Não penso assim. Sim. Não sei se eu estou ainda brincando com Sansara, me divertindo aqui. Não sei o que acontece, mas eu não tenho... O que eu tinha muito era uma sede muito grande de autorreconhecimento. Sim. Né? E quando isso chegou, me deu uma pacificação muito grande. Sim. Mas aquela angústia, apesar da gente sofrer em Sansara, todos esses... Sofrimento e agruras, né? prazeres e Mas dores, eu prazeres e tenho aquela dores. angústia. Sim. Isso é uma ausência de algo que me falta, porque para mim está tudo certo. Não é a minha atitude de às vezes, alguns textos do Vedanta, e talvez até de outros textos de outras filosofias, outras estruturas espirituais, eles se apresentam o Sansara quase uma coisa tão desgostosa que quase faz você vomitar como é que se vê? De desgosto, né? Às vezes apresenta alguns textos do Vedanta que tenta, né, como objetivo produzir essa reação no indivíduo, para ele ver realmente, né, que Samsara é um problema. Né? Para chocar quem está, por exemplo, ali na ilusão, apaixonado, mas exatamente, mas não é para que o indivíduo simplesmente escape do mundo e vai viver na floresta, porque ele vai encontrar Samsara onde ele for. Né? Então, essa atitude de aversão e rejeição a Samsara não é positiva, entendeu? A proposta do Vedanta é para a gente compreender a limitação dos objetos de Samsara, né? E a gente discriminar a luz que ilumina a mente e Mithya, o campo das ações, e estabelecer nossa identidade como essa luz que é sempre livre das modificações de Mithya. Essa é a única liberação que existe, né? Mas isso, veja bem, quando a gente compreende o Karma Yoga, a gente já não tem esse problema. A gente tem esse problema quando a gente bypassa o Karma Yoga, através desses caminhos diretos, e a gente começa a negar Mithya, entendeu? E até mesmo de modo irresponsável, né? Nos permitindo de agir de modo totalmente não apropriado, etc. Então, quando a gente compreende o Karma Yoga, a gente sabe o que é Mithya, e a gente coloca Mithya, né, o mundo e os seus objetos no seu devido lugar, e você sabe o que é Satya, e você continua transacionando com Mithya, mas com atitude Karma Yoga primeiro, né, e depois através do autoconhecimento, a partir dessa plataforma do autoconhecimento. É por isso que os Yanis também têm, né, um amor e uma devoção por Mithya, né? Pelo mundo, por Ishvara manifesto como mundo, né? Por os símbolos de Ishvara, né? Essas divindades, etc. Né? Eles têm amor e compaixão pelas outras criaturas vivas, etc, etc. Naturalmente, o Yana ele perde o interesse em Samsara, né? Aquele interesse que antes existia, porque a gente depende de Samsara, depende dos objetos de Samsara, aquilo ali vai passando, né, gradualmente. Você deve ter já notado isso, né? A gente já não é tão, né, aquele tesão pela vida que a gente tinha, né? O tesão sexual que a gente tinha quando a gente tinha 15, 18 anos, né, vai passando com a maturidade também. Né? Então, isso não é um problema. Aí você tem que somente ver até que ponto você está apegado ou não em Samsara, entendeu? Eu tenho uma certa tolerância com Samsara e com os Samsaris. É limitada, mas eu tenho uma certa tolerância, entendeu? Eu consigo lidar com eles, etc. O Fábio me convidou para ir para a casa dele lá em São Paulo. Aí começou... Primeiro eu já sabia, tem uma situação aqui, tem 2 filhos, eu fujo da casa dele por causa dos filhos. Né? E aí no último momento ele falou, olha, tem uma outra novidade aqui, né?
os meus sogros vão estar lá também. Né? Aí eu falei, samsara e criança é uma coisa, agora samsara e velho, aqueles que são cristalizados, entendeu? Né? Então eu tenho uma tolerância com samsara e com os samsaris, etc. A gente consegue lidar com eles, amá-los, ter compaixão por eles, etc, etc. Mas a gente sabe, né, que é melhor a gente não se envolver, porque a gente não pode ajudá-los, né? Cada um tem que seguir o seu percurso de crescimento, desenvolvimento, não tem interesse de convencer ninguém. E os samsaris, muito frequentemente, eles têm interesse de contar a história deles e convencer você das ideias deles. Aí é que fica chato às vezes, né? Fica enjoado. Porque você não pode fazer nada, aí você tem que emprestar o ouvido, né? Para o outro, né, Marcos? Marcos conhece isso. Porque ele vive no mundo, né? O mundo do trabalho, né? Tem que lidar com toda essa sansarice, né? E ao mesmo tempo a gente tem compaixão por tudo isso, né? Mas a gente não quer estabelecer vínculos de apego e dependência. A gente não pode ajudá-los, a gente não tem nada para ganhar ou aprender deles. Entendeu? Então, samsara não é um problema. O problema é o apego e a dependência, esses vínculos de dependência. Né? Sadashiva Samarambam Shankara Sharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Muti Veda Vivagine Yo Vavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtiya Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramarantam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Então, eu queria falar desse assunto, que hoje eu estava tendo café da manhã com a Rutinha, e a Rutinha me chamou a atenção de que ontem nós entramos num tópico, né, desses versos, que algumas pessoas ficaram um pouco assim. Aí eu me dei conta, depois de ter conversado com você, que quase todos nós, né, nós chegamos desse background, né? Como é que a gente diz do background, Marcos? A gente vem das nossas histórias passadas, né? A bagagem cristã, religiosa, outros tipos de religiões, etc., que sempre acreditam ou propagam a ideia de que você vive aqui, ó, isso aqui já mudou. Então vamos imaginar que está invisível aqui, ó, que você vive aqui em Sansara, e que depois que o corpo sutil ele se desprende do corpo físico, né? Aí a gente vai, né, vai manter a nossa individualidade e a gente vai ver aquelas pessoas amadas que vêm nos pegar, a gente vai passar por esse túnel de luz, etc. E a gente vai viver nesse plano da luz, onde existe amor, isso e aquilo. E as descrições dos versos de ontem, né, contradiziam essa crença popular. Né? Então, eu pensei em esclarecer alguns pontos, que é que o Jiva, ele está aqui, mas aqui, ó, esse aqui, o Jiva, esse aqui, ó. Sim, Betânia, me ajuda? Esse aqui, os 3 estados, não, do sono. Sonho? Não, é esse aqui mesmo, né, Fábio? Esse tem os 3 estados. É os 3 estados. Obrigado. O que é essa manchinha aqui? Uma sombra. Não, a simbologia, eu quero saber a simbologia. Você? A sombra do ser. Você está... Isso é que significa, né? Esse é um corpo de conhecimento vivo e dinâmico. A gente vai contribuindo valores novos, símbolos novos. Ó. Tem que ser integrado na Sampradaya. Para dar a tridimensionalidade do ser, entendeu? Para a gente ter uma... Deixa eu lembrar que a gente está no físico. Né? Então, nós temos 3 corpos e 3 estados de
mentais, ou 3 estados de consciências humanas, né? Então, o corpo físico é responsável, é associado ao estado, o nosso estado de vigília. No estado de vigília, nós experimentamos através do nosso corpo sutil, associado com o corpo físico, e a gente interage com o mundo através do aspecto físico nosso, né? Os órgãos, os instrumentos de percepção, dentro dos órgãos de percepção e a resposta, os órgãos de ações e os instrumentos de ações. Então, esse sistema de estímulo e resposta, né, em referência ao nosso mundo físico. Então, o estado de vigília, onde é que está ele? Vou acordar. O estado de vigília, né, é correspondente ao corpo físico. O corpo sutil, ele corresponde ao estado de sonho, porque quando a gente sonha, a gente está projetando as nossas vasanas, né? É a mente individual do indivíduo que projeta o conteúdo, né, do seu conteúdo mental e emocional. Então, nesse estado, né, do Taijasa é um nome interessante, Taijasa significa aquele que brilha, shine, the shining one, né, aquele que brilha. Então, ele brilha, próprio como aparece aqui, cadê o Taijasa? O sonhador, aqui. Veja a diferença, eu não queria entrar nisso agora, deixa isso para depois. Então, nós temos os 3 corpos, né, cada um associado com os 3 estados mentais de consciência, associado com os 3 corpos. O estado do sonhador é associado com o corpo causal, tá? Então, nós temos esses 3 corpos. Esses 3 corpos são... adormecido, né? Hã? Do sono profundo do adormecido. Do adormecido. Eu falei isso, sonhador, né? Sonhador. Ah, sonhador. Não, do dorminhoco, eu falava dorminhoco, não ia, até que vocês falaram que é o adormecido, né? Então, o adormecido, ele é associado ao corpo causal, né? Então, nós temos 3 estados correspondentes a 3 corpos, né? Então, cada um desses corpos são os veículos, né? Mediums, médium, né? Os meios, eles são os veículos ou os meios de experiência do Jiva naqueles estados diferentes de consciência humana, tá? Então, quando nós estamos acordados, qual é o meio ou veículo, né, de experiência e conhecimento? É o corpo físico, né? A gente precisa do corpo físico, naturalmente a mente está por trás do corpo físico, mas a gente precisa do corpo físico para transacionar com essa realidade objetiva projetada por Ishvara e trabalhar o nosso karma, o que já não é possível, né, durante o estado de projeção de nossas vasanas, né, porque ali o corpo físico, né, ele não está presente, ele está desligado, e ali não existe o campo físico material de Ishvara para a gente trabalhar as nossas vasanas. Mas o ponto que eu quero estabelecer aqui é que para cada um desses 3 estados, a gente precisa de um meio ou um veículo, né, de experiência, né? A experiencing medium, a medium of experience. Então, um meio de experiência, um veículo de experiência, um equipamento para experimentar, né, esses 3 estados. Então, o estado do acordado, o veículo de experiência, ele é chamado tecnicamente Vishwa. Vishwa é o acordado, aquele que transaciona no mundo físico-material. No estado de sono, a gente precisa de um outro meio ou veículo de experiência. É um veículo de experiência mais sutil. É um I-Thought. O veículo de experiência, na verdade, é o eu pensamento, né? O eu pensamento do acordado, ele é muito mais denso, muito mais tangível. Aqui ele é mais sutil, entendeu? E aqui tem um outro pensamento, eu, que se chama do Pranya Jiva, Taijasa Jiva e Vishwa Jiva. Então, o ponto aqui é que para cada um desses estados, né, esses níveis, né, de experiência, né, ou dimensões de experiências, a gente precisa de veículos de experiências apropriados para aquele
aquele tipo de dimensão de experiência. Tá? Então a gente tem o mundo denso, físico, tangível, material, a gente precisa de um veículo denso, físico, tangível, material, né, para experimentar o mundo físico. Então, 3 condições, né, 3 níveis, 3 dimensões de experiências, e para cada um o ser, né, precisa de um veículo diferente para experimentar essas ordens de realidade diferentes, essas dimensões de experiência diferentes. Né? Então, o que ocorre quando a gente deixa o corpo? Isso é em conexão com o que nós conversávamos hoje. Quando o Jiva, ele deixa o corpo físico, né, ele se desprende do corpo físico, ele se encontra numa condição que ele é as suas vasanas. Né? E essas vasanas, muito embora elas sejam parte daquilo que a gente chama da alma individual, né, do Jiva, né? O Jiva é Jiva só quando ele realmente é uma entidade experienciadora, né, se modificando ciclicamente entre o acordado, o sonhador ou o adormecido. O acordado, esse é o calendário nosso, né? Constantemente. Então, quando ele deixa o corpo, né, do mesmo modo, essas vasanas, elas vão ocupar o que a gente chama, as Vedantas chamam de lokas, as mais diversas, segundo a natureza ou a qualidade de nossas vasanas. Tá? E nas escrituras, eles dizem que a alma individual, ela vai fazer uso de um outro medium, um outro veículo de experiência, entendeu? Que permite a ele ocupar essas lokas, essas locas ou essas dimensões ou ordens de realidade que têm a mesma ordem de frequência, entendeu? Das suas vasanas. Então, existe um veículo ou um meio de experiência extremamente sutil que permite as vasanas ocuparem e experimentarem subjetivamente o conteúdo de suas vasanas. Tá? Agora, isso enquanto que o pessoal está no banco esperando o novo útero, é isso? É por um prazo? Isso a gente tem que mandar um e-mail para Ishwara ou para... Então, esse aspecto esotérico, entendeu? É mais irrelevante, isso a gente encontra mais nas descrições, nas escrituras védicas, né? Não sei responder isso, entendeu? A gente sabe que essas vasanas, isso são questões também minhas, né? Essas vasanas, elas permanecem em determinadas locas por algum tempo, que ninguém sabe exatamente, só Ishvara sabe, e elas ficam lá naturalmente vibrando, né, as suas vasanas e esgotando, exaurindo algumas de suas vasanas. Não sei porquê. Então a gente poderia dizer, tudo bem, eu vou ser totalmente adármico aqui, aí quando eu deixo o corpo, eu vou para um desses infernos, aí lá eu vou pagar os meus pecados, exaurir, né, esgotar as minhas vasanas, aí eu equilibro a minha conta kármica, não devo nada a ninguém, não tenho crédito, não tenho débito, aí eu venho aqui e arrumo um corpo num cachorro ou num coelho, etc., para começar tudo de novo. Né? Mas ninguém sabe exatamente como isso ocorre, porque as escrituras dizem que você vai numa dessas locas para esgotar ou, como se diz? Exaurir algumas dessas vasanas. Mas depois a gente volta aqui e a gente vai continuar, né, a colher os nossos papas e os nossos punhas. Então, até que ponto a gente precisa ficar exaurindo, esgotando essas vasanas numa dessas dimensões celestiais ou infernais? Entendeu? Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que nem mesmo os Vedas sabem com precisão. Mas isso é que eu tenho estudado, lido, ouvido, né? É possível conceber que seja como um sonho, né? Um sonho Por isso... após o falecimento, só que em vez de você acordar na mesma coisa, você depois acorda. É excelente. Entendeu? É por isso que eu gosto de traçar essa paralela, essa analogia com o sonho, porque no sonho a gente sabe como é que é. As vasanas, elas criam, projetam,
E no sonho, o jiva aqui, esse meio ou veículo de experiência, ele é muito mais tangível, segundo a minha compreensão, do que os meios ou veículos de experiência nessas locas, entendeu? Que não são já parte do jiva manifesto no mundo, como o sonhador, o acordado e o adormecido, né? Porque aqui são vritis, são pensamentos que são muito mais densos, porque o jiva está encarnado, entendeu? E ele tem 3 dimensões de experiência e ele utiliza esse meio de experiência, de conhecer, né? esse pensamento eu, como o acordado, o sonhador e o adormecido. Então, eu deduzo que esses outros meios ou veículos de experiência sejam ainda mais sutis ou etéricos, esotéricos, vai saber o que é, entendeu? Mas aquilo que o Ranji me diz e que eu ouço em geral é que tudo isso é irrelevante, né? O que é relevante é que a gente trabalhe os nossos karmas. Agora, por que a gente, o que é relevante nisso tudo é, não importa o que ocorra depois que a gente deixa o corpo físico, né? Ninguém sabe exatamente, porque ninguém voltou para explicar direitinho como é que é, né? Então, o que ocorre é que depois que você deixou o corpo físico, você já não tem mais o campo de ações que é a projeção física, tangível, material de Ishvara, né? A qual nós temos a possibilidade de trabalharmos os nossos karmas. Os karmas só podem ser trabalhados quando a nossa subjetividade entra em contato com a pura subjetividade física, tangível e material, que é a projeção de Maya Ishvara, o universo. É aqui que a gente trabalha os nossos karmas, porque é aqui que a gente tem possibilidade de alterar as nossas respostas aos estímulos. Quando a gente sai dessa dimensão, não existe mais estímulos, é simplesmente o conteúdo das minhas energias mentais e emocionais, entendeu? Então a gente precisa desse campo de interação, esse campo de transação, que é a transação entre o jiva, esse fenômeno subjetivo, né, e a projeção física material de Ishvara. É aqui o campo no qual nós podemos crescer. Faz sentido? Faz sentido? Quando a gente striped, é privado do mundo, entendeu? A gente tirar o tapete aqui de baixo, entendeu? Não tem mais nada. Entendeu? Agora me lembrei, né? Eu queria dar um abraço à minha mãe, dizer eu te amo, mãe, etc., te perdoo completamente. Aí chegou aquela carta, quando eu estava na Índia, dizendo, olha, a mãe morreu, ela partiu na sua viagem mais solitária. Né? Ela foi embora. Então, eu já não tinha mais oportunidade de voltar ao Brasil e dar um abraço nela. Eu estava uns 3 anos longe do Brasil. Dar um abraço dela, mãe, te amo, te perdoo, entendeu? Sei que você fez o seu melhor, etc, etc. Quando a gente não tem o campo, a gente já não tem mais. A gente pode resolver coisas, enquanto encarnado, né? Coisas internamente, mas a gente já não tem mais modo de transacionar, né? Então, os nossos karmas, eles requerem o campo de ação, de modo que a gente possa transacionar, purificar, né, desenvolver uma mente contemplativa, contemplar, refletir e, né, obter ou reconhecer esse autoconhecimento. Tá? Então, se a gente gosta de imaginar que nós continuaremos a existir, a gente continua a existir como uma alma individual e a gente vai colher os frutos dos nossos karmas. Isso faz sentido e isso é que eu tenho lido e ouvido. A gente vai numa dessas locas onde a gente vai experienciar subjetivamente. A gente vê isso no dia a dia, né? A gente passa um dia, uma semana, entendeu? Totalmente estressado, totalmente conflitado com o meio ambiente, o outro, briguei com a mulher, briguei com os filhos, no meio de um divórcio e estou falindo, a minha empresa quebrou, estou falindo. Imagina aquelas situações mais críticas assim, né? Imagina o estado mental do indivíduo. Aquele estado mental do indivíduo
ele, quando é acordado, é exatamente um desses infernos que os Vedas se referem. Aí, quando ele vai dormir, à noite também, é um outro tipo de inferno, porque os seus sonhos são projeções conflitantes, aflitantes, e etc, etc, né? E quase nenhuma possibilidade de ter um repouso, né, de algumas horas, 2 horas pelo menos, de sono profundo, porque a aflição é tão grande, eu acho que todos nós já experimentamos isso, momentos de muita dificuldade, dormir é difícil, né? Ou a gente está acordado, em conflito, em sofrimento, ou a gente está sonhando, que é um outro tipo de aflição, né? Então, esses céus e infernos, por outro lado, né, se uma pessoa vive uma vida dhármica, né, contempla as escrituras, entendeu? Etc. E a vida está mandando para ele sempre mais punha, então ele começa a ver Ishvara em tudo, né, ver todo mundo como ele mesmo, etc. Então a pessoa, ele está já desfrutando dessa dimensão celestial ainda encarnado no dia a dia. Então isso é que é mais significante para a gente compreender. Sim. Eu acho muito importante, né, junto com a rotina ter te lembrado desse aspecto, né, de falar sobre esse assunto, porque assim, talvez diferente da Europa, né, por onde você transita, apesar de ser brasileiro, né, mas passar muito tempo lá fora, o Brasil, principalmente nesse momento, assim, está explodindo em termos de espiritualidade. A espiritualidade. E ouve-se falar muita coisa, e todos nós que estamos aqui já passamos por dentro de muitos desses grupos, né, que tratam disso. Então fala-se, e ontem eu não quis fazer a pergunta direta para você, mas fala-se justamente nesses mundos, que é como você está expondo agora, nessas outras dimensões, com uma vida completamente paralela a essa. Né? Então, inclusive, a demonstração de médiums, né, tendo previsões, falando de coisas e tal. Então, é importante esse esclarecimento para a gente poder se posicionar melhor em relação a isso. Tem que ficar muito atento a todas essas fofocas espirituais. A minha compreensão, isso é pessoal, tá? Porque às vezes essas compreensões, elas vêm a nível pessoal assim, aí você, entendi isso da escritura, entendi aquilo. A minha compreensão de quase todo mundo que tem uma experiência de near death, uma experiência de quase morte, ou pessoas... Para nós é experiência de quase morte. Então, a experiência de quase morte, essas pessoas, elas... o corpo sutil começa a se desprender do corpo físico, né? E aí a pessoa, essa condição, né, da pessoa, ela começa a flutuar e ter algumas experiências esotéricas, essas coisas assim, né? É como se a gente estivesse tendo um sonho muito incrível, né? E aí, essa pessoa, em retrospectiva, quando ela retorna ao corpo, entendeu? Quase essas pessoas que fazem viagens astrais, eles fazem viagens astrais, eles fazem, eles nasceram com aquela tendência, com aquela vassana, etc. E elas, em retrospectiva depois, elas têm algumas memórias. E eu teve um período na minha vida que eu tinha interesse nesse assunto, eu via vídeos de uma... Ela é a rainha das viagens astrais nos Estados Unidos, não esqueci o nome dela. Entendeu? E daquilo que eu compreendi ela dizer, ela se lembrava em retrospectiva, depois ela se lembrava de tudo aquilo. Então, por que a gente parece ter experimentado e a gente se lembra isso e aquilo? Por quê? Porque nós, muito embora a gente se desprenda do corpo físico, a gente permanece de qualquer modo ancorado ainda no corpo físico. Quando a gente volta, a gente tem a possibilidade de resgatar essas memórias. Às vezes, quando a gente tem sonhos muito profundos no meio da noite, assim, a gente tem que estar atento de lembrar. Às vezes a gente acorda, a gente lembra e no processo de lembrar a gente já se apaga a memória, né? Então, o que permite a gente realmente resgatar aquela memória é quando a gente volta para o estado do acordado.
vivo acordado, né? Do Vishwa. Então aí a gente resgata essas memórias sutis dessas outras dimensões de experiência. Essa é a minha compreensão com base naquilo que eu estudei lei do Vedanta e esses fenômenos, né, de viagens astrais, etc, etc. Mesma coisa de contato com espíritos, médiuns que desencarne fazem ou transmissão. desencarnado, né? Ou seja, isso exige um corpo físico, uma pessoa num estado de vigília que se liga a essas energias mentais para fazer inscrições. A gente chama de médiums, né? Eles precisam de meios, médiums. A palavra em inglês é você precisa de um médium. Né? Aqui a gente chama de médium também, né? Plasma, inclusive, né? Plasma. Felipe, você me faz um favor, querido? Você pega metade de chá, metade de água para mim? O chá de... aquele chá lá de erva doce. O que parece ser difícil de aceitar para quem é mais cético, pelo menos eu não consigo abraçar a ideia de as coisas da compreensão espírita. Por exemplo, você vai para uma cidade paralela, tem lá a farmácia do Bezerra de Menezes, o hospital do Bezerra de Menezes. Mas tudo isso pode existir. Mas isso Você tem uma vida como tem aqui. Isso é substancial. Você delibera as suas ações. Eu acho que é mais como um sonho mesmo. E naturalmente, Coletivo também. são objetos extremamente sutis que são projetados. Até mesmo a gente ainda está vivo, etc. O que existe no corpo sutil, né? Como... Obrigado. Os nossos sonhos acordados e os nossos sonhos dormindo, entendeu? A gente projeta todos esses objetos. Eles existem e não existem. Será que é real ou não é real, né? Qual a diferença da irrealidade do estado acordado, né? E do estado do sonho? Então, no sonho, a gente vai encontrar a farmácia do seu José, vai encontrar todas essas coisas lá, entendeu? Acho que depende de cada indivíduo encarnado, essa projeção. Exatamente. Por isso que eu falo, que quem vê é médium que está projetando. Para mim é uma projeção, um fenômeno. É por isso que a gente diz, são experiências subjetivas. Pessoal, eu acho que Pessoal e subjetiva. É por isso que ela não serve ao propósito de trabalhar o nosso karma, entendeu? Porque para que os nossos karmas sejam trabalhados, a gente precisa da nossa subjetividade transacionando com o mundo objetivo, físico, tangível, material do universo. Uma coisa interessante que a gente estava conversando ontem à noite, né? Onde a realidade é consensual, onde Ishvara coloca a mesma mesa para todos numa realidade consensual. O que você falou, Ishvara não permite que a gente projete um universo particular para cada indivíduo de acordo com os seus desejos. Ele não permite, não permite. É uma realidade consensual. A gente cria o nosso universo independente toda vez que a gente sonha, né? A gente está sempre sonhando. é o caso do médium projetando a outra cidade astral. É pessoal. Agora, eu acredito que as vacinas, depois que o corpo se vai, ela não tem pessoa, não tem eu routine. Sim. São vacinas de energias que estão em cada nível de louca, mas não é a pessoa que está lá. Aí se você tem essa viagem astral e você retorna como rotina para o seu corpo, aí você diz assim, eu, entendeu? Porque você voltou para a entidade, o ego, né? Aquele que se apropria, olha que palavra bonita, se apropria de suas experiências. Então é isso. O adormecido. Então vamos dar uma olhadinha, porque o Zé Roberto fez esses posters, que alguns deles ele não tinha conhecido ainda. Sim, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro. Olha, você é mesmo um anjo, hein? Nossa, tem que saber qual é a dimensão celestial que a Beta vive, né? Gastar as raias para não falar, se movimentar. Então, o estado de vigília, os 3 fatores, eu achei legal isso aqui. Vocês estão vendo daí? Vamos ver se a gente faz assim sem desmoronar tudo. Ok, perfeito. Então, os 3 estados, aí eu vou ficar com dor no pescoço, hein, Rutinha? Ficou ruim para você, né?
Você vem para cá. Não, tem que estudar bem mesmo, hein? Depois, quando você decide de virar pastor, você tem que ensinar as coisas bem de novo. Sabe que ele era pastor, né? Ele vai integrar o Vedanta o Vedanta como é que se diz? Na igreja evangélica, que revolução. Que revolução. A vida é um coquetel, as pessoas vão misturando tudo, né? Teria possibilidade de mudar o cenário do país. Quando nós estamos acordados, nós temos a condição da mente, né? A gente está acordado. Então, todas as condições da mente, né? O ego, o intelecto, a mente, o intelecto, o ego, etc. Todas as faculdades mentais, aquilo que sente, experimenta, questiona, determina, escolhe, discrimina e faz, né? Todo esse aspecto do nosso corpo sutil, todas as faculdades do corpo sutil estão completamente operacionais, né? No estado de vigília, a gente sabe disso. A gente pode contar com as pranas, com os órgãos de percepção, com a mente, com o intelecto, com o ego. Tudo ali está ligado, né? Não tem nada desligado, a menos que a gente fique, como é que a gente disse? A gente tomar algumas drogas fortes, aí de repente a gente perde a nossa capacidade, ou se você é adepto do ayahuasca, pensando que a ayahuasca é um caminho espiritual, né? Então, se você toma muita ayahuasca, você vai perder a capacidade discriminativa totalmente, vai ficar alucinando, entendeu? Sem saber o que é realidade e o que é ilusão. Mas se as nossas condições forem as condições normais, a gente vai permanecer com todas as faculdades do corpo sutil em suas condições operacionais. Durante o estado de vigília, um outro fator é que a natureza da experiência. A gente tem a mente em todas as suas faculdades ativas, ligadas, e a gente tem um campo de experiência, né? A gente tem um mundo externo, físico, tangível, projetado por Ishvara, que é o mundo externo tangível. A gente tem os objetos, e aí a transação ou o contato, né, entre o acordado e os objetos é inevitável, né? A menos que a gente queira criar uma mutilação no nosso corpo, né? Não, eu quero ficar cego, quero ficar surdo, né? Aí eu já não tenho mais possibilidade quase de contatar o mundo. Mas se nós não formos doidos, né? A gente inevitavelmente vai ficar em contato com o mundo externo tangível e a gente vai experienciar objetos, inevitavelmente. Tá? A gente não tem saída para isso. Experienciar objeto. A experiência baseada nos órgãos sensoriais. Então, os órgãos sensoriais, né, que recebem os estímulos dos objetos, e transação de duas vias, né? Os órgãos sensoriais recebem os estímulos, e qual é a transação? A transação é estímulo e resposta. Estímulo, resposta. Estímulo, transação em duas vias. A vida não é nada mais do que isso, né? Então, o grau de capacidade que a gente tem de responder, né, devidamente, apropriadamente, tempisticamente correto, né, é que determina o nosso karma. E aí um outro fator é um meio de experiência, né? Você vê que o meio de experiência para o estado de vigília não é somente o corpo físico, porque o corpo físico, se ele não tiver, né, vivificado, ou suportado, apoiado pela mente, né, ele não consegue responder, né? Isso a gente vê até mesmo em alguns momentos, que o corpo está ali, mas a nossa mente está completamente perdida, né? A gente está completamente num estado mental, e aí a gente a gente vê as pessoas que, como a gente diz na gíria, o cara endoidou, né? O corpo físico está ali, mas o corpo sutil ele está danificado, né? Danificado. Aí o meio de experiência ele já fica comprometido, né?
O meio de experiência é o corpo sutil, ancorado no corpo físico, e ambos em boas condições. Portanto, é importante que a gente não negligencie o nosso corpo físico. Ele, como em linguagem romântica, é o nosso templo, né? O templo de Deus, né? Ele criou esse templo para a gente. Nós somos entidades que experimentamos através do nosso corpo físico, mas existe alguma coisa outra, que é o corpo sutil, né? Nós temos esses dois corpos, permitem ao Jiva de transacionar, experimentar, desenvolver, crescer, contemplar e se libertar do samsara. Mas eu não estou interessado em me libertar. Tudo bem, seja um karma yoga, né? Curta samsara, né? Você gosta de samsara? Ótimo. Não está interessado em moksha? Ótimo, seja um karma yoga. Karma yoga é quase tão bom, né? Se você tem apego ao samsara, ao mundo, você tem que simplesmente continuar a produzir punha, trabalhando, que nem a formiguinha, né? Aí, desfrutando punha karma, né? Produzindo punha action, ação, desfrutando. Você nunca vai ser livre, mas se você gosta desse ciclo, e se você crescer o suficiente para saber como produzir punha, né? Porque você se tornou um karma yogi, você compreende dharma, compreende o relacionamento, né? De todos os componentes de mithya, então tudo bem, não, eu vou ficar por aqui mesmo, eu compreendi bem as regras do jogo, eu tenho uma capacidade de produzir punha, né? Infinita. Então eu vou ficar por aí mesmo. E aí quando eu deixo do corpo, eu vou para uma dessas locas celestiais, aí eu vou dançar com os anjos, etc. Aqueles harpos, né, dizendo aleluia, aleluia, seja bem-vindo. Então esses são os 3 fatores do estado de vigília. Todas as faculdades mentais, emocionais estão ativas, né? A gente precisa de um campo de experiência físico tangível, material, os órgãos sensoriais devem estar em funcionamento, e o meio para experienciar tudo isso é o corpo físico e o corpo sutil. Então o corpo sutil é o nosso instrumento primário, a gente diz assim, né? Mas na verdade o corpo físico sutil é o nosso instrumento primário para experienciar, né? Então, se a gente quer ser feliz, a gente depende de um meio, um veículo, né, de conhecimento e experiência. E como nós já determinamos que a felicidade não reside nos objetos de conhecimento, né, a gente pode inferir que é mais correto dizer que é um estado de mente, um estado de consciência, ok? Deixa para lá o autoconhecimento. Mas se minha mente estiver, né, devido à minha atitude karma yoga, etc., ela estiver bem resolvida, bem satívica, né, bem dharmica, etc., significa que eu cuidei da minha construção corpo-mente, porque eu compreendi que é o meu instrumento primário de experiência, e eu compreendi que, muito embora eu seja forçado a experienciar constantemente, agora eu fiquei esperto, né, desenvolvi méritos, cheguei aos conhecimentos das Escrituras e compreendi que os objetos não contêm essa felicidade. A experiência é sempre um esforço para extrair sempre um pouquinho mais de felicidade desse mithya, né? A gente quer sempre extrair um pouco espremer um pouco de felicidade, né? Espremer um pouco de felicidade. E a gente precisa de um meio, um medium, um veículo. Então, esse instrumento primário de experiência é aquilo que nós devemos cuidar ao máximo. A gente precisa, né, deixar de lado o interesse nos objetos e desenvolver um interesse pelo veículo de experiência, que é o meu instrumento primário, a construção corpo-mente, de tal modo que eu lucide, né, que eu sutilize, que eu purifique, etc., porque quanto mais claro, puro, lúcido, maduro, etc., né, o indivíduo é o instrumento dele, né, ele é mais e mais capaz de espremer felicidade de qualquer objeto de experiência, porque ele compreendeu que, de qualquer modo, a felicidade não reside nos objetos.
é uma atitude mental, religiosa e espiritual, né? Então, o corpo-mente é o meio de experiência, é o único instrumento que a gente tem para espremer o néctar da felicidade. Alindo, só estou com uma dúvida em relação à terminologia. Esse estado de vigília é o mesmo que o acordado? Sim. É. Estado dos sonhos, legal. Essa é a ordem justa, você está ficando espertíssima no Vedanta, hein? Tudo bem. São os 3 fatores do estado dos sonhos. Quando a gente sonha, a gente projeta, né, a nossa condição mental e emocional, né, condição da mente. A condição da mente, somente a faculdade de memória do corpo sutil está funcionando. Então, são as memórias extremamente sutis do corpo sutil, né, no estado do sonho, como nós já determinamos, são elas que funcionam. O que significa? Somente elas estão funcionando. Por isso é o problema, a gente não consegue crescer nessas outras ordens de dimensões de experiência. Porque somente as memórias, que são essas memórias sutis, são os resíduos das experiências que nós tivemos através do contato com o mundo, o campo das experiências tangíveis, projetado por Maheshwara. Então, nós temos somente as memórias, ou essas vasanas, né, que projetam elas mesmas, né, lá, no outro, a gente vai compreender melhor ali, elas projetam essa subjetividade, somente elas estão funcionando, essas vasanas, essas memórias. Tá? Então, o que não está funcionando quando a gente sonha? Principalmente, né? O corpo físico, de qualquer modo, está funcionando, porque ele está apoiando, as pranas estão funcionando. A mente, o intelecto e o ego. E, naturalmente, a gente somente consegue extrair compreensão, conhecimento, entendimento, quando a mente, o intelecto, o ego, principalmente a mente e o ego, né? Aquele que, the feeler and the thinker and the determiner, aquele que determina, aquele que sente, aquele, né, que questiona a situação. Então, quando a gente tem nosso intelecto, a mente, o ego, né, quando esses aqui são suspensos, ou são desligados, a gente entra nesse estado de sonho, no estado de samadhi, né? O samadhi é diferente do sonho. O sonho é projeção das vasanas. Então, aqui existe somente a memória, ou as vasanas das experiências, os resíduos memoriais, ou resíduos, impressões residuais de experiências passadas, né? Então, esses resíduos de memórias, elas projetam, e a gente não tem acesso ao nosso intelecto e a mente para compreender, extrair, discriminar, compreensão, entendimento, né? Aprender as lições da vida, porque é uma condição puramente subjetiva e nós estamos privados da nossa faculdade de discriminar, compreender, determinar, aprender e crescer. Então, por isso que, entendeu? A gente não consegue, né? A gente não consegue fazer bom uso do sonho. Natureza da experiência, a gente consegue, alguém falou, né? Você que falou, né? Que algumas escolas ou pessoas desenvolvem algumas estruturas, né, de compreensão, né, ou tento ajudar outras a compreender os sonhos, né, o significado dos sonhos, né, os sonhos, aí significa isso e aquilo. A gente pode, ainda assim, compreender, mas, de novo, a gente compreende como? Em retrospectiva, quando a gente está de volta no estado acordado, e aí a gente tem as nossas faculdades mentais e intelectuais de novo ligadas.
Natureza da experiência, o mundo interno, o mundo abstrato, né? A natureza dessas experiências puramente subjetivas é o mundo interno, a minha realidade mental e emocional. Aquela coisa que é invisível, que é totalmente privada. Privada é um nome... Hã? Privada é um nome feio, né? Em italiano eles falam privada, porque lá privada não é privada. Mas aqui é privativa, né? Então tá. Então o mundo interno, esse mundo abstrato que é totalmente privativo, né? Que ninguém consegue saber o que está acontecendo, né? Nem mesmo as pessoas mais próximas, marido e mulher, assim, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo na mente do outro. A mente de cada um de nós é invisível aos nossos órgãos sensoriais, perceptivos e a mente, etc, etc. A experiência é puramente subjetiva, a experiência é baseada na memória das vasanas, ok? E um meio de experiência. Qual é o meio de experiência, né? No estado de vigília, a gente precisava do corpo sutil e do corpo físico, né? Aqui, o corpo físico não aparece. Isso aqui é o sonhador, né? Ele simplesmente é o corpo sutil, o meio de experiência, né? O veículo de experiência é o corpo sutil. Né? Por isso que depois, quando o corpo sutil se desprende do corpo físico, ainda assim, o conteúdo das suas vasanas, ele consegue ainda projetar essa realidade subjetiva chamada Pratibhasika Satyam, a realidade das vasanas. Okay? Sim. Será que não pode ter mesmo no estado de sonho nada de buddhi como capacidade de escolha deliberada? Mas a gente tocou nesse assunto, né? Você acha que é meio... Isso é irrelevante, é irrelevante falar um pouco disso, porque é possível, mas é tão raro, é quase impossível, entendeu? E as nossas discriminações, determinações são mais abstratas, como diz a palavra ali, etc. Mas como eu já disse a você, e você talvez tenha tido essa experiência, né? É possível também, né, discriminar algumas vezes dentro. A gente discrimina lá, né? Existe uma função discriminativa, mas a discriminativa, aí está chegando o leão, está chegando o tigre para me comer, né? Aí você começa a correr. A única coisa que você discriminou é aquele objeto ali é um perigo e eu vou correr. Eu projetei algum objeto de medo, né? Eu vou correr. Então tem um certo buddhi, né, que está discriminando. Esse é um objeto de perigo. E às vezes, quando a gente projeta um objeto de incrível prazer, você conhece aqueles sonhos de prazer? Que você está lá, que delícia, né? Aí, quando você está naquele sonho assim, você começa a acordar, e você, não quero sair desse sonho. Não quero. Os de medo profundo também. Hã? Os de medo também, né? Você está correndo de alguma coisa, você assassinado. Os de medos também são punk, de boa. Mas os de prazer, diversas vezes eu sonhei recentemente um de prazer que eu falei assim, uau, entendeu? Eu não queria acordar. Eu estava na Índia, minha mente estava totalmente satívica, e ainda eu estava num estado de total bliss, naquele sono profundo, e não era sonho, porque quase sempre a gente acorda através do sonho. E eu acordei de manhã cedo, quando eu estava na Índia, diretamente do estado do sono profundo. Do sono profundo para o acordado das velhas, né? De vigília. O estado de vigília é um contraste enorme, porque o sono profundo é um prazer, principalmente quando você tem um certo vritti, né? Tem um certo pensamento, sensação de, estou curtindo isso. Aí a mente começa a vibrar, né? As vasanas começam a vibrar. Aí ou elas projetam sonho, ou elas te trazem de volta para o estado de vigília, né? Aí quando eu percebi que eu ia sair daquele oceano, né, de Anandamaya Kosha, né, de bliss, um sem o outro, né, nenhum objeto, nenhum sujeito, nenhum problema, uma paz revigorante, etc. Né? Eu falei assim, não, deixa eu ficar aqui. Eu lembro que você comentou isso. Quando? 10 anos atrás, quando eu lá em Tive,
Ah, então aconteceu de novo agora. Ah, é? Aconteceu de novo. Aconteceu Lá de... é bom então, Hã? Lá é bom lugar para acontecer essas É, coisas. se você gosta de experiências de Shakti, experiências satívicas, lá é um bom lugar para ir. É. Um ambiente propício. É. Ah, Esse estado de mente, Buda, não seria relacionado a, por exemplo, a capacidade de fazer com que as vasanas se manifestem como corpo? Eu digo isso porque houve uma experiência aqui onde eu percebi que existiu um estado de coma e um retorno desse estado, só que nesse período onde estava desligado, vamos dizer, o corpo físico e o corpo sutil, é como se tudo isso aqui fosse relevante somente para isso que está... Eu não sei explicar, mas eu vejo como havendo na mente uma necessidade de saber que há um controle do corpo causal, como se eu pudesse ter uma capacidade discriminativa sobre o que acontece sem o corpo físico e o corpo sutil funcionando. Não sei se deu para entender. mais ou menos. Alguém entendeu perfeitamente bem? Um controle das experiências a nível subconsciente. Yeah. Tipo, não é relevante, talvez num momento de morte ou quase morte do corpo físico, corpo sutil, mas que há algo que determina, por exemplo, que a pessoa vai continuar nessa vigília. Você passou por um estado de coma, é isso? É coma induzivo? Um incidente, né? Não, um incidente. Então é como se inclusive essa condição de busca de felicidade fosse uma coisa totalmente relativa ao que eu vejo aqui como Sim, corpo. naturalmente. Você teve aquela experiência, você voltou daquele estado e você estava bem ali, né? Em coma. É isso que você está, essa é a essência do que você está dizendo? Porque às vezes a gente vê pessoas em coma e diz, tadinho, está em coma, a gente nunca sabe, né? De repente o cara está... nós que não tá. Não há uma contemplação do corpo sutil funcionando, não há uma contemplação do corpo físico funcionando, então isso se torna... não tem muita... por que se preocupar? Exatamente. Então, samadhi, as pessoas que vivem, né, ligadas nesse estado de nirvikalpa samadhi também, né? Eles, é um tipo de coma induzido, né? Espiritualmente induzido. Sabe? Eu não tenho muito a dizer sobre essas experiências, e essas experiências são mais ou menos irrelevantes no que diz respeito. Tudo isso que a gente está falando não é muito relevante, né? Porque o que é relevante do ponto de vista do Vedanta é o Jiva compreender que ele somente cresce, evolui, né, e purifica sua mente através do estado de vigília, e ele precisa utilizar a mente, o intelecto, para compreender as leis que governam as experiências, se comportar de um certo modo, desenvolver uma certa atitude, né, administrar suas vasanas, administrar suas gunas, né, e no final das contas, contemplar os ensinamentos do Parishads e descobrir que, em essência, ele não é nenhuma dessas três entidades experienciadoras, né? Ele é simplesmente a luz atrás da luz refletida, né? A luz original. Então essa é a essência relevante dos ensinamentos do Vedanta, é por isso que ele não se preocupa absolutamente em andar nesses aspectos do esoterismo que a gente encontra, muito embora nunca tenha explorado, se encontra nos Vedas. Nos Vedas tem espaço para tudo, porque nos Vedas as pessoas elas estão fundamentalmente interessadas em punya. Então elas querem saber como obter punya
aqui enquanto encarnado e como obter punha depois da desencarnação. Então a preocupação das pessoas religiosas, né, em geral, é punha. Eles querem obter punha. Quando a gente chega no Vedanta, a gente sabe que o objetivo do Vedanta não é produzir punha, mas é revelar ao indivíduo a sua real identidade, que é além, antes, né, ou de uma outra ordem de realidade, que é livre de punha, de karma, das vasanas, dos 3 corpos, de toda e qualquer experiência humana. Esse é o objetivo do Vedanta. Por isso que a gente não vai muito nesses esoterismos, e a gente está perdendo tempo importante aqui com o esoterismo. Vamos lá, então. Então, isso aqui a gente já cobriu? Não? Então, vamos pular esse aqui. Estado do sono, não? Não. Então, o estado do sono, esse é mais sutil, essa é uma conversa mais legal. Os 3 fatores do estado do sono. A condição da mente, o corpo sutil está quase totalmente dormente. Condição da mente, o sono. Por que ele diz quase totalmente adormecido, anestesiado, né, o corpo sutil? Porque o corpo sutil, tudo que existe, né, tudo que existe em Mithya, abaixo da linha de Maya, é sempre Satya, Sattva Energy, com inclusões de Rajas e Tamas. Não existe pura Sattva, pura Rajas ou pura Tamas, entendeu? E essas combinações, essas composições as mais diversas, elas criam objetos mais diversos e estados mentais os mais diversos, quando se refere ao nosso corpo sutil, né? Então, o corpo sutil está quase que totalmente dormente, tá? Quase que totalmente dormente. Significa que ele tem pouquíssima sátiva e quase nenhuma rajas. As inclusões de rajas e sátiva são mínimas, tá? O que é a predominância nessa condição de estado de sono? Tamas, né? Ele entra, a gente precisa, é por isso que de noite, se a gente vive ou se a gente tem uma natureza mais rajásica, a gente tem que, quando a gente vai chegando de noite, porque eu fui rajásico toda a minha vida, eu sei, eu sempre sofri um pouco de dificuldade de dormir. Eu nunca quis tomar remédios para dormir, então eu tinha que encarar as insônias da vida, né? E por quê? Muitas rajas. Então a gente tem que compreender, ler o livro do James sobre as energias, né? Aprender a administrar as 3 gunas e saber começar a converter um pouco daquelas rajas em tamas, na medida que vai ficando escuro, vai ficando de noite, fazendo atividades que sejam conduzentes a tamas, né? Mas vinho não resolve tanto bem, não. As pessoas pensam que vinho, eu passei um tempão pensando que vinho, eu era importador de vinho lá nos Estados Unidos, eu bebia tanto, né? E o problema é que depois que você começa a beber, para dormir você dorme, mas aí às 2 da noite, você acorda ligadão, e aí acabou. Aí depois eu fiz uma pesquisa, eu disse assim, todo bebão sofre desse problema, né? Então o vinho não é uma solução muito recomendada, a gente tem que desenvolver algumas atividades, né? Uma das atividades a gente pode ser, né, extravasar um pouco de atividade física, que vai esgotar um pouco dos rajas fisicamente. Eu sempre fui muito rajásico, por exemplo. Quando eu conheci Osho Rajneesh, eu era uma bola de rajas, né? Então, o único modo que eu conseguia para meditar era fazer muita atividade física, bioenergética, essas coisas, jogar para fora toda aquela energia rajásica, né? E o Osho tinha criado essas meditações dinâmicas, que ele chamava na época, que você chegava lá, gritava, esperneava, batia nos almofadas e pulava, fazia todas aquelas coisas. Você lembra disso, Sasha? Eu fiz isso por muitos anos. Eu fazia a dinâmica de manhã e a Kundalini de noite. Era o único remédio para acalmar um pouco a mente e ter a possibilidade de alguns momentos de pacificação mental. Então, se a gente é muito rajásico, a gente pode, né? Ok, o que eu vou fazer hoje de tarde? De noitinha, eu vou para o gym e vou fazer exercício, cansar o corpo, esgotar um pouco essas energias.
né? Aí eu vou para casa, como uma refeição mais tamásica, não estimulo a mente, né, no computador e com filmes de ação, né? Muito ruim filmes de ação, essas coisas. E aí pego um livro em vez, né? Começa a ler um livro, aquele livro de romance dos anos 50. Aí a gente vai estimular tamas e a gente vai dormir. Então a condição da mente, ela é fundamentalmente tamásica, o corpo sutil quase que totalmente dormente. Ele dorme quando ele é condicionado por tamas. Por que a gente dorme quando a gente é condicionado por tamas? Porque tamas, é essa parte escura, né? Ele aparece. No intelecto, ele aparece, né, em proporções menores. A parte mais satívica, o amarelo, corresponde ao sattva. No intelecto, a gente é composto de mais, essa função do corpo sutil, intelectual, tem uma dominância de sattva, né? Então, na mente, tem uma dominância de rajas, né? Ela tem que mover o indivíduo, ela tem que questionar, duvidar, é aquela parte mais volátil, etc., né? The feeler, o one que duvida, questiona e move, né? E aqui o ego é aquele aspecto mais tamásico, né? Porque é relacionado ao fazedor das ações, né? É o duas das ações. Ele tem rajas, naturalmente, ele tem sattva, e é aquele aspecto que simplesmente é o operário, é o nosso operário. Sabe o operário? Quando você vai nessas grandes indústrias, né, nessas grandes organizações multinacionais, você vê empregados de todos os níveis, né? Aqueles lá em cima são os mais satívicos. E aqueles lá embaixo, os operários que fazem trabalho repetitivo, são os mais tamásicos, né? São os mais tamásicos. Isso aqui é o nosso operário, aquele que tem a função de executar o trabalho, de responder ao estímulo segundo a minha decisão. Então, por que eu estou falando isso? A natureza da experiência é um estado de total autoignorância. Por que é um estado de total autoignorância? Porque quando a gente dorme, a gente entra numa condição de dominância de tamas. E tamas, veja bem, o corpo sutil é um refletor. Ele é chamado como the reflecting medium, né? É o meio refletor, né? O veículo de reflexão, ou espelho refletor, né? Então ele é um refletor, ele é composto por muita sattva, né? A composição em geral do corpo sutil tem uma dominância de sattva. Mas ele tem esses estados diferentes, essas funções diferentes. Então quando a gente vai dormir, né, o nosso corpo sutil, como diz aqui, o corpo sutil está quase que totalmente adormecido. O que significa? A sattva e rajas, eles se convertem em tamas, e em tamas o corpo sutil absorve. Ele absorve a consciência ao invés de refletir a consciência. Então esse espelho refletor, ele absorve like the black hole, né? O buraco negro. Ele absorve a consciência ao invés de espelhar a consciência e produzir o jiva e os seus estados de experiência. Entendeu? Então, até as cores fazem sentido, né? O preto é a ausência de luz, absorve todos os espectros. O objetivo dessas cores é ilustrar o melhor possível essas ideias, essas noções. Então aqui é um estado de total ignorância. O que significa estado de total ignorância? Lembra que nós falamos que total ignorância é bliss. Como é que a gente diz em português? Total ignorância? Bem-aventurança, contentamento, felicidade. Quando a gente é totalmente ignorância, né, o sujeito e o objeto, dualidade, né, porque no estado de sono profundo, a dualidade que quase que totalmente desaparece. Entendeu? Existe um veículo de experiência ali chamado pranya jiva,
mas é tão sutil que é quase que não reconhecível, recognized, reconhecido por nós, né? Capturado por nós. Então é chamado de ignorância porque o corpo sutil, naquela condição, não reflete esse fenômeno dualístico chamado sujeito e objetos. Então, dualidade é o sujeito, dualidade primordial é o sujeito e os objetos aparecendo para o sujeito jiva, né? O indivíduo jiva. Então, é um estado de auto-ignorância. E como a gente disse no início, né? Total ignorância é felicidade, é bliss, né? Não existe nenhum problema. Total conhecimento, né? É bliss, é sattva guna. Aqui nesse chat a gente não vê tanto bem. O total conhecimento é Ishvara, né? Pura sattva. Né? Então, Ishvara is all-knowing, né? A pura inteligência, o conhecimento de tudo. Então, não existe nenhum problema para Ishvara, né? Então, total conhecimento é bliss, total ignorância é bliss. Então, a gente chama de um estado, né, de total auto-ignorância, porque nada acontece. Quando nada acontece, o que ocorre? Não existe nenhum problema, não existe nenhuma dor, não existe nenhum prazer. Como a vida é cheia de problemas e cheia de dores, eu prefiro abrir mão dos prazeres, mas eu me livro do pacote completo, né? Então, pelo menos minhas 6 horas de sono, né? Eu quero ter todo dia, né? Para curtir essa bliss. O estado do bebê é total ignorância. Total ignorância, é. Você vê que eles são totalmente felizes, né? Eles são tão felizes. Naturalmente, quando eles não obtêm o que eles querem, eles sabem, né? Tem as linguagens deles. Hã? Sabem ratear. É. Chorar. Aí no estado do bebê também entra mais a questão de não ter o ego introjetado. Tem as vasanas já em operação, né? Sim. Cada bebê vai ter uma personalidade, um caráter um pouco diferente, né? Eu quando eu nasci, eu era um bebê, né? Um bebê difícil, né? Era o diabo da família, né? Eu fiz de tudo, né? Foi horrível. Meus pais sofreram tanto. Eu passei meses e meses sem dormir, não deixava meu pai dormir, etc. Segundo eles, eu aprontei muito. Aí quando nasceu o meu segundo irmão, esse que ainda está vivo, ele era o santo, era o oposto de mim. Entendeu? Santo, nunca chorava. Eu tive isso, o Michel era assim, como você. Não quero outro. Esse daqui dormia que nem um Santinho, né? santo. Então, o que eu fiz quando eu comecei a perceber? Eu era muito pequenininho, né? Eu tinha 2 anos, alguma coisa assim, 1 ano. 2 anos, 1 ano e meio ou 2 quando ele nasceu. E aí eu já tinha notado que eu era o capetinha e aquele ali era o santinho. Eu tentei assassinar ele 2 vezes. Uma vez eu tentei assassinar ele, eu peguei uma moedinha, naquele tempo era moeda de centavos, né? Dos réis, 100 réis, não nem lembro o nome da moeda. Cruzeiro, é cruzados ou cruzeiros? Cruzeiros. Réis, something like that. E aí eu peguei uma moedinha e botei na boca do nenenzinho. Aí depois eu fiquei um pouco conflitado, eu falei, mãe, eu dei dinheiro pro nenenzinho. Mãe, eu dei dinheiro pro nenenzinho. Que isso, menino? Fica chato, fica quieto aí. Blá, 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 blá. Aí eu estava em conflito, né? Porque eu vi que o nenenzinho estava ficando verde. Eu falei, mãe, eu dei dinheiro pro nenenzinho. Aí ela foi lá, cara, o nenenzinho estava morrendo. E aí pega, leva para o vizinho de baixo que era mais inteligente, eu não sei, sabia melhor como fazer aquilo, e pega o neném de cabeça para baixo, leva para a ambulância, para isso e aquilo, para tirar aquela coisa que estava sufocando o nenenzinho. Só eu falhei nessa primeira tentativa, mas eu não desisti. Apanhei isso e aquilo, olha só como é que são as vassas, né? Aí passou um tempo, eu fui lá visitar, subi no berço do nenenzinho, eu vi que tinha aquele pozinho branco que a gente chamava talco, eu dei talco pro nenenzinho. Aí daqui a pouco eu vou lá e falo, mãe, eu dei talco pro nenenzinho. Que isso, menino, dei talco. Quando chegou lá, ele estava sufocando, eu derramei tudo de talco no rosto dele.
Então, esse é o problema de ser o diabo da família, entendeu? Imagina quanto karma, né? Mas na sua inocência. Hã? Na sua inocência. Na minha dia. Nesse caso, você sabia que estava tentando matar? Eu não lembro, mas são mecanismos inconscientes, são vasanas, né? A minha gente já tem esses mecanismos, já tem as vasanas que a gente traz, aí já começa a crescer e você vê que você é um diabinho, você aí depois nasce o santinho e você começa a comparar você com o outro, você fala assim, só tem uma solução aqui, eliminar aquele ali, entendeu? Os pais só reforçam as vasanas. Meio de experiência. Qual é o meio de experiência para o sono? Falou aqui. Essa condição, né? Essa condição aqui, a gente falou que o corpo sutil, né? Ele se compõe de tal modo que ele se torna uma total dominância, ou quase total dominância de tamas, que na verdade ele se recolhe em seu corpo causal. O corpo causal é simplesmente totalmente inconsciente, né? Não tem nenhuma reflectividade. Então, todas as vasanas depositadas lá em sementes de memórias sutis, e quando a gente dorme, a gente se recolhe no corpo causal. O corpo causal é o corpo conhecido como Ananda, naquele estudo dos 5 koshas, né? O kosha da bem-aventurança do bliss, né? Tudo isso a gente está falando aqui em homenagem para prestigiar o grande trabalho de José Roberto, né? Porque fazer tudo... Esse eu quero, a gente não colocou ainda esse, né? Foi o primeiro que estava. Era o primeiro. Então esse é um ensinamento interessante, são os 3 estados de consciência, né? Humana. Estados de consciência refletida, ou estado de consciência humana. O adormecido, o acordado e o sonhador. Então vamos começar aqui do acordado. O acordado, que se chama o Vishwa, ele tem a mente, o intelecto, o ego e os órgãos sensoriais, todos eles ligados e ativos, e eles são totalmente extrovertidos, né? Eles são, como a gente disse, Ishvara fez um erro na produção dos jivas, inicialmente, e ele esqueceu de fazer pelo menos um órgão sensorial introvertido, né? Tudo é extrovertido, o ego é extrovertido, a mente, o intelecto, todos os órgãos sensoriais, tudo extrovertido, né? Então, ele foi fabricado para permanecer extrovertido, né? Quando a gente fala que a gente tem que desenvolver uma mente introspectiva e contemplativa, né? A gente tem que, de qualquer modo, desenvolver essa capacidade de introspectar e de contemplar. Então, o corpo do acordado, ele é a consciência voltada para o mundo de Ishvara. A gente sabe, quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente vê é o nosso corpo, aí a gente vê aquilo, a gente lembra dos problemas do dia a dia, isso e aquilo. A dor, a gente lembra, que dor aqui, dor. Lembra das dores também, né, etc. Então, esse é o acordado. O sonhador é interessante, né, que ele é o Tejasa, é aquele que brilha, né, ele é considerado o brilha, ou aquele que brilha. Os órgãos dos sentidos são todos eles voltados para dentro, né? O que significa? A consciência, ela permeia tudo, né? Quando ela permeia o jiva imediatamente, aqui vou eu, né, para o mundo, né? Vamos lá contatar os objetos, aquelas pessoas que, naturalmente, são mais ativas, aquelas pessoas que são deprimidas, se cobrem com a coberta, assim, não. Né? Mas, em geral, o jiva, ele é extrovertido. Então, o sonhador, ele é totalmente voltado para dentro. A consciência permeia o acordado, a consciência permeia a condição mental do sonhador, e quando ela permeia o sonhador, né, o corpo sutil do sonhador, o que ocorre? Ela brilha, né, e ela projeta internamente o conteúdo mental, emocional de suas vasanas. Então, ela faz esse filme, ela projeta esse filme puramente subjetivo,
né? E o ego vai aparecer subjetivamente, a mente vai aparecer subjetivamente, né? O intelecto e todos os órgãos, os objetos sutis, né? Que a gente conhece, né? Mentais, tudo objetos, né? A casa vai aparecer, o leão, o tigre, a minha mulher vai aparecer, tudo vai aparecer lá, né? Então, tudo isso é uma projeção interna, voltada para dentro, né? Os órgãos dos sentidos, o ego, a mente, o intelecto, as nossas memórias, as nossas vasanas, elas se projetam, né, internamente para criar esse mundo que é absolutamente privativo, né? Ninguém sabe exatamente o que a gente sonha, ninguém sabe o que a gente pensa, né? É totalmente individual, interno, né? E no caso do adormecido, né, a gente chama de graça ilimitada, é a consciência sem forma, não existe reflexo, não existe dualidade, não existe sujeito e objeto. Então é a consciência em seu estado, né, de graça ilimitada. Que tipo de ilimitação é essa? Isso aí dá margem para 2 tipos de interpretação que eu já vi nas escrituras, né? Em geral, diz que quase como, o adormecido é quase como se fosse a consciência experienciando a sua não limitação, né? Mas aí a maioria dos textos diz, não, é a consciência experienciando através do pranya jiva, né? Um estado semelhante ao estado de não limitação, condicionado por essa como é que se diz? Ausência de objetos, dessa indifferentiated, indiferenciado oceano de tamas. Então, nesse oceano... de presença existe. É muito sutil, é um eu muito sutil, mas é um vritizinho e ele é um jivazinho, chamado de pranya jiva. Então, em alguns textos você vai dizer que é a consciência experienciando, porque no final das contas é a consciência que experiencia como acordado, como sonhador e como o... Como dizer, o adormecido, é sempre a consciência, entendeu? Então aqui a consciência, o eu, o vriti, é tão sutil que em alguns textos diz que a consciência experienciando a sua ilimitação. Mas a gente tem que lembrar que isso são expressões não precisas, porque a consciência, os Upanishads de novo, nos acertam a dizer que não é uma entidade experienciadora, né? Mas ela experiencia quando associada à Maya e ao Jiva em seus 3 estados de experiência. Aí ela se torna uma consciência, uma entidade experienciadora. Portanto, a experiência de graça ilimitada é a experiência do Pranya Jiva, porque aqui ela experiencia um oceano indiferenciado de tamas. Naturalmente tem algumas inclusões, porque não existe pureza em Mithya. Mithya é um coquetel onde essas inclusões de partes, né, que produzem propriedades são já existentes. Eu posso dizer que a consciência experimentando não objetos ou livre de Maya? Sim, a consciência sob o poder de Maya, experimentando a ausência de objetos, que na verdade é um objeto. Qual é o objeto? O objeto é a ausência de objeto. Não tinha nada nessa sala, entendeu? Então, o que tinha aqui? Não tinha nada, não tinha quadro, não tinha nada. Aí você tem que voltar. Não, peraí. Tinha luz e tinha espaço. E tinha ar. Pelo menos esses 3 a gente pode dizer, né? Então, o que é a ausência de objeto, entendeu? É a presença do iluminador da experiência. Tá? A presença do iluminador e a ausência de objetos. A gente pode ver sempre desse ponto de vista. Então, a ausência de objetos densos e sutis significa somente que o Jiva está experimentando o que a gente chama de blankness em inglês. Qual seria a melhor tradução de blankness? Um apagão, blankness,
um vazio. É. Quantas horas a gente já fez? 1h24. Uau! Então tá, então vamos... Isso tudo foi em homenagem ao nosso grande técnico, Nosso designer, fez um trabalho e tanto. Isso serviu de ajuda, não serviu de ajuda? Então tá, uma grande thank you! trabalho Trabalhei. Ok, a gente passou do tempo... passado fez isso aí, né? Yeah. Eu traduzi. Eu carreguei. Cada um A gente passou do tempo 5 minutos para um xixi. Chuara.